Olá e bom dia! Já vamos aí direto para as correções. Essas atividades é da terceira semana do PET 4 de Geografia, tudo bem? E não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí, para das próximas vezes você já receber automático aí os vídeos, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, nessa primeira atividade aqui, nessa tabela que a gente está vendo aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem essa primeira para vocês não ficarem com dúvida, essa primeira linha, e a partir daí vocês vão fazer as outras, tudo bem? O que está falando? Preencha a tabela abaixo com as informações presentes no texto da semana sobre os blocos econômicos da América, tá? Então, como a gente viu no texto, né, tá vendo que tem várias linhas aqui, não tem? Então, vamos voltar lá no texto para me mostrar para vocês. Olha a quantidade de blocos econômicos que tem. Esse aqui é um, você vai precisar colocar lá, tá? Esse daqui é outro, esse daqui é outro, tá? Então, quando lá perguntar o nome, você vai colocar o nome inteiro aqui. Quando perguntar a sigla, você vai colocar esse aqui, tudo bem? Olha a quantidade que tem, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre alguns deles aqui no vídeo de explicação, tá? E aí você vai vir aqui, vamos lá, chegando aqui no começo. Perguntou lá, primeiro vai perguntar a sigla, NAFTA. Quando perguntar o nome lá embaixo, você vai colocar Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, tá? Vamos voltar lá para a gente poder ver. Ó, sigla, NAFTA. Nome, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Ano de criação, vamos voltar lá. Você vai ver que o NAFTA teve uma curiosidade, né? Quando você lê o texto, você vai ver que ele foi criado em 1989, né, com os Estados Unidos e Canadá, e que depois, em 1993, teve uma mudança lá, que o México ele também entra e começa a fazer parte entre certos termos e condições ali, tá? Mas ele também começa a fazer parte ali. Voltando no texto para você ver. Países membros, então você colocaria Estados Unidos, Canadá e México, nesse caso aqui, né? E o objetivo, qual era o objetivo? Então você vai procurar, volta no texto de novo. Essa é uma atividade um pouco mais complexa, mais difícil um pouquinho, né? Mas aí você volta e aí você vai procurar os objetivos. Aqui está falando dos Estados Unidos, tá? Aí você vai procurar os objetivos dele, qual o objetivo que eles tinham em criar o NAFTA. Normalmente, pessoal, todos os blocos o objetivo é o fortalecimento da economia. Só que além disso, tem outros fatores, tá? Mas aí você vai precisar fazer isso com todos os países e preencher todas essas linhas, tá bom? Dando continuidade. 2. Além de eliminar as barreiras alfandegárias, os Estados Unidos têm outro objetivo com o NAFTA, né? Quais são eles? Responda na charge abaixo. Bom, o NAFTA, pessoal, ele fez da seguinte maneira. 1989, né, foi criado o NAFTA entre Estados Unidos e o Canadá com o objetivo desse fortalecimento econômico. Como assim? Diminuindo a quantidade de impostos, né, para importação e exportação, né, para poder movimentar a economia. Quando chega a 93, o México, tá vendo que o homenzinho aqui tá com o chapéu mexicano, tá querendo representar o México, né? O México entra, faz parte do NAFTA, só que com condições. Os Estados Unidos permite o mexicano comprar seus produtos, mas não permite o mexicano ir para os Estados Unidos. Tanto é que tem uma grande quantidade de imigrantes ilegais mexicanos que entram sem autorização nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm essa barreira, né, tem esse muro que não permite que eles tenham livre acesso, como nós temos aqui no Mercosul. Por exemplo, quem quiser ir para a Argentina precisa ter identidade só, não precisa nem do visto. Agora o mexicano ali não é assim. Então é como se fosse assim, os Estados Unidos virassem para ele e falassem assim, ó, você não pode entrar aqui não, mas se você quiser você gastar seu dinheiro com nós, você gasta. Né? Então, tipo assim, não é muito favorável ao México, mas para os Estados Unidos é ótimo, né? Esse acordo. 3. Quais motivos tornaram o Brasil o verdadeiro gigante do Mercosul? Você vai ver que o Brasil, ele tem uma extensão territorial muito grande. É o maior país da América do Sul.
de todos os países do Mercosul, ele é o maior em extensão territorial. E além disso, o Brasil ele tem outros fatores. Nos setores da economia, setor primário, secundário, terciário, o setor primário é muito desenvolvido, o nosso setor primário, tá? Nós somos os países que mais planta, a gente planta milho, soja, cana-de-açúcar, uma diversidade muito grande aí no setor primário, além da criação de gado de corte, gado leiteiro, tá? No setor secundário, nós temos um nível de desenvolvimento, lembrando que somos um país de terceiro mundo, porém, se comparado aos outros países que fazem parte do Mercosul, né, nós temos um nível econômico maior, né, uma rentabilidade maior, né, então é isso que faz com que nós sejamos o maior, como diz aí, o verdadeiro gigante do Mercosul, o que tem o maior PIB, tá? Continuando. A tabela a seguir, 4, né? Observe a tabela a seguir e resolva as atividades. Falando de Brasil e Estados Unidos, de 2003 a 2013, né? Está falando de importação, exportação e saldo. Letra A. O que os números revelam sobre as relações comerciais entre o Brasil e Estados Unidos no período de 2003 a 2013? A gente pode observar que nas exportações, né, produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos, né, tem uma certa variação, há uma certa, os números são mais ou menos parecidos, com exceção aqui de 2009 que há uma queda, tá? De importações, né, parece que há um crescimento, né? Essas importações cada vez vão aumentando mais. Então é isso que a gente observa. Em relação ao saldo, a gente observa aí as exportações menos as importações, tá bom? Então, por exemplo, aqui é 16,69 menos 9,57 daria 7,13, né? E aí quando a gente importa mais do que exporta, quer dizer, quando a gente compra mais dos Estados Unidos do que vende para ele, a gente fica com saldo negativo, tá? Então de 2009 para cá, a gente tem ficado com saldo negativo. Mas continuando. Os Estados Unidos já foram o maior parceiro comercial do Brasil, mas atualmente estão em terceiro lugar. Quais são os dois primeiros? Faça sua pesquisa, se possível, para descobrir. Pessoal, eu vou dar uma mãozinha para vocês nessa daí. Eu fiz essas pesquisas, apesar que eu já tinha um certo conhecimento, só que as pesquisas elas são um pouco, como eu posso dizer, dependendo da fonte que você pesquisar, mesmo na internet, você vai ter diversos resultados diferentes, tá? Os Estados Unidos já foi o maior. Hoje o maior é um país chamado China, né? O país que tem a maior concentração de pessoas do planeta, China, tá? Mas o segundo, que aí tá falando que os Estados Unidos é o terceiro, né? Mas o segundo vai ter uma variação, né? Essa variação, algumas pesquisas vai falar que é a Argentina, outras vão falar que é a Holanda, outras vão citar outros países, tudo bem? Em que estaria fazendo essa. Mas você pode colocar, não tem problema, tá? Se você encontrar outras situações, pode colocar aí, tá? Porque essa variação depende do que. Do que a gente está querendo observar. A gente estaria falando de relações comerciais de produtos já prontos, ou será que é produto semi-acabado? Será que é de matéria-prima? Né? Então, será do que está falando? Então, essa variação ela é possível de ocorrer aí, tá bom? E para finalizar, quinto e último, de acordo com o que foi estudado nessa semana, faça um comentário sobre a charge abaixo. Né? Tá aí o Paraguai ajoelhado, né, se rastejando praticamente sobre o Mercosul. Mas por quê? Então, quando a gente voltar, no vídeo de explicação falava sobre um pouco sobre isso, né? A gente volta lá no Mercosul. Vamos achar aqui o Mercosul, tá? Aqui. Em 2012, o Paraguai foi suspenso do bloco econômico, né, após um golpe de Estado que derrubou o então presidente Fernando Lugo. Tá? Então quer dizer o quê? E se você continuar a leitura ali para baixo, vai falar que a Venezuela também acontece isso com ela depois, e que há um golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? Um golpe de Estado é que há muitas vezes partidos contrários, outras forças, tem vezes com
a participação das Forças Armadas daquele país, eles tiram o presidente do poder e colocam outra pessoa sem que essa pessoa tenha sido eleita pela população. Então não seria algo democrático, não seria algo legitimado, né? Então o Mercosul ele preza muito pela democracia. Então por isso que a Venezuela, ou desculpa, o Paraguai, né? Ele vem se rastejando aí, né? Porque foi suspenso, né? Ele acaba voltando depois com a entrada do próximo presidente eleito, mas mesmo assim já não tem mais aquelas mesmas relações, então ele vem meio que sem graça, mas querendo voltar e fazer parte, né, dos exercícios. Pessoal, essas foram as nossas atividades, tá? Aqui, essa atividade que a gente falou agora foi a quinta e última atividade, espero ter ajudado. Por favor, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E te aguardo e até a próxima.